Saudações do Crente Docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Thaís Morales e hoje nós vamos estudar a lição 5, que fala de um personagem muito importante na Bíblia, um personagem feminino, um personagem pela qual tem muitas coisas interessantes para a gente compartilhar. Débora, a estrategista. Quem será realmente que imputou em Débora essa característica que, inclusive, serviu de adjetivo na revista? Nessa revista que está sendo tão importante, que está abençoando muitos ministérios. Vamos lá, então? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor Edivanei Fernandes e a sua esposa, Jane Fernandes, pela oportunidade de estar aqui aplicando essa aula e, principalmente, de fazer parte desse projeto tão abençoador que é o Crente Docente. Já deixo para vocês o lembrete que toda segunda-feira, 12h30, nós temos uma live, que é a live devocional. É um subsídio onde você, que é professor, tem a oportunidade de conseguir absorver algumas coisas relacionadas à lição que vai ser aplicada na EBD no próximo domingo. E aí você consegue captar as informações e, de repente, até direcionar a aula que você vai aplicar. Deixo a minha particular sugestão, que é o canal do mestre Gilson Paulo. Ele é um pastor, anos lecionando, tem uma vasta experiência, autoridade na área de ensino, e vale a pena também, você que é professor, utilizar como subsídio da sua aula. Então, vamos diretamente aos objetivos, aquilo que eu gostaria de chegar ao final da aula e ouvir de você que conseguiu captar e assimilar exatamente o que nós queremos apresentar para a sua aula. Entender o nosso papel diante das missões de Deus. Primeiramente, eu gostaria de dizer que durante toda a aula eu vou usar muito a primeira pessoa, porque eu vou estar falando do sexo feminino, eu vou estar falando de uma personagem feminina. Então, eu me considero inclusa dentro desse contexto. Então, por isso que muitas vezes você vai ouvir eu atribuir sempre a primeira pessoa, exatamente por causa disso, por ser um personagem feminino. Então, o objetivo dessa aula, aquilo que eu gostaria que você, no final da aula, alcançasse, assimilar que para cada ato de rebeldia, Deus aguarda o nosso clamor para levantar um libertador. Reforçar que quando estamos na presença de Deus, características dele são imputadas em nós. E, inclusive, essa característica que a própria revista apresenta, estrategista. Deus é um estrategista. E quando andamos na presença de Deus, quando caminhamos com Ele, quando estamos na presença dEle, automaticamente as características dEle são imputadas a nós. Tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente procura, tudo aquilo que a gente se identifica, automaticamente é imputado no nosso coração, no nosso comportamento, no nosso posicionamento, no nosso falar, no nosso agir. As nossas ações são decorrentes desse processo de absorção cultural, absorção, até mesmo você, de repente, você que convive com pessoas do meio secular, você observa a diferença que você tem culturalmente, de conduta, de pensamento, de forma de agir. Tudo isso é muito diferente. Por quê? Porque você é melhor do que eles? Não, porque o seu olhar está em Deus. E quem olha para Deus automaticamente tem uma mente diferente, um coração diferente, um falar diferente, um agir diferente. Então, as características de Deus, aquilo que eu quero para mim, será imputado a mim a partir do momento que eu me consagrar a Ele, que eu andar com Ele. E Débora fazia exatamente isso. Débora andava com Deus. Débora andava na presença de Deus. E talvez por isso essa revista enfatizou essa característica dela, estrategista. Porque, na verdade, quando ela entregou aquela profecia para Baraque, era Deus que estava falando, era Deus que estava explicando o processo, as ações que ele deveria fazer para que ele obtivesse a vitória. Então, aquela característica que era de Deus, que pensou, que refletiu,
que sabia o que ele tinha que fazer, o que ele fez? A Débora automaticamente e literalmente, lembrando que ela era uma profetisa, e profetisa não entrega o que é dela, entrega o que é de Deus, e entregou exatamente o que Deus esperava dela e principalmente esperava de Baraque, que, né, gente, não fez lá a sua parte. Mas lá na frente a gente vai falar a respeito disso. Um segundo insight a respeito de Débora, que é baseado em Juízes, capítulo 4, versículo 5, que fala: e habitava debaixo das palmeiras, Débora. Olha que coisa interessante. Habitava debaixo das palmeiras. Todo mundo sabia exatamente qual era o local que se conseguiria falar com Débora. Débora era uma mulher acessível. Débora não era uma mulher seleta. Débora compartilhava o chamado que ela tinha em Deus. Ela não era uma mulher que selecionava pessoas, não. Ela simplesmente se colocava no local a céu aberto, certo? Um local pela qual de fácil acesso. Um local pela qual, gente, acessível. Débora já era juíza e permanecia no mesmo local, sabe por quê? Alcance de pessoas. Pessoas que têm amor por almas estão exatamente aonde elas precisam. Seja acessível. Seja estrategista, mas seja acessível. Essa é uma segunda característica que essa aula vai apresentar a respeito desse personagem. Débora, uma mulher acessível. Aquele local era um local que, para ser registrado da forma que existe, para enfatizar exatamente habitat de Débora, local de Débora, ou seja, era um local que, de tanto ela estar, já levava o nome dela. Ela não tinha uma coisa chamada seleção. Eu vou selecionar a quem eu vou atender. Eu vou selecionar a quem eu posso multiplicar as bênçãos que Deus entregou para mim. Não. A quem precisa, eu estou. E isso é uma característica maravilhosa das mulheres de Deus. Você já reparou que as mulheres que são cheias de Deus, elas adoram estar no meio de outras mulheres? Elas adoram estar no meio de outras pessoas? Sabe por quê? Porque quem está cheio de Deus quer compartilhar, quer multiplicar. Esteja perto de quem não só você gosta, mas de quem precisa absorver aquilo que você tem para dividir. Seja uma mulher que compartilha as bênçãos que Deus entregou para você. Assim era Débora, uma profetisa de todos, por isso chamada de mãe de Israel. Eu não vou adentrar os contextos utilizados diversas vezes a respeito dessa expressão, mãe de Israel. Algumas pessoas falam a respeito do papel de mãe, entram no contexto da maternidade, que ela abraçou Israel, que ela não abandonou. Mas, na verdade, eu vejo uma questão de cuidado. Ela era uma mulher posicionada e que se posicionou na hora certa, quando era cabível. Isso é importante. Se posicionar na hora certa, quando se é cabível, quando a autoridade de Deus está com você. Muitas vezes a gente pode até achar que está pronta, mas é importante a gente saber se é cabível e se Deus é conosco nesse processo. Então, vamos lá, pontos marcantes. Vamos adentrar, então, a respeito do ponto 1.1, que fala das táticas de guerra, que, na verdade, não são atribuídas a Débora, são atribuídas à entrega que Deus fez a ela. As táticas de guerra, Deus apresentou um plano. Quem não gostaria de receber isso, gente? Vamos ser honestos? Quem não gostaria de passar por um processo na vida e, de repente, Deus falar, olha só, faz assim, tá? Então, vamos lá, vamos entrar exatamente nesse aspecto? Deus foi diretamente para Baraque e entregou, na verdade, para Débora. E Débora foi exatamente a Baraque, literalmente, dizer o que ele tinha que fazer. E uma das coisas muito interessantes, quando ela vai entregar para Baraque, o que ela fala? Vai.
Quando, na verdade, ela começa a entregar exatamente o que ia acontecer, o que ela fala? Atrairei. Ou seja, dois verbos muito interessantes. Vai, de ação. Faça o que você tem que fazer. E eu, Deus, atraio, te entrego, te coloco na sua mão. A sua ação vai gerar a vitória que eu vou te dar. É exatamente isso que Deus entregou para Débora. Mas Baraque não tinha um relacionamento com Deus tão quanto Débora tinha. Então ele não se sentiu seguro. Eu? Não. Você vai comigo. Quem nunca conheceu uma pessoa pela qual não tem tanta segurança assim a respeito das coisas que Deus tem para ele? Eu vou, você vai comigo. Eu faço, você vai estar comigo. Estou me sentindo muito inseguro, preciso de alguém. Baraque fez exatamente isso, mesmo recebendo as instruções de Deus. E agora nós vamos a uma característica muito interessante de Débora. Nesse versículo, não tem nenhuma argumentação de Débora. Simplesmente Débora instrui, escuta o que Baraque disse. Vamos lembrar que Baraque era uma autoridade, era um chefe militar. Apesar dela ter sido levantada, o papel dela era outro. A autoridade que estava sobre Baraque era guerrear. A autoridade que estava sobre ela era profetizar, era discernir, era preparar o povo de Deus. Não era guerrear. Ela sabia o lugar dela. Quem tem o lugar de guerrear é ele. Então eu entrego. Entregou para ele. Ele não se sentiu seguro? Bom, todos nós sabemos que até a jurisprudência, a lei dos homens, considera culpado aquele que se omite. Imagine Deus. Imagine Deus. Naquele momento não houve argumentação de Débora. Já trago para você um fato muito importante. Débora era uma mulher obediente. Ela estava diante de uma autoridade. Ela entregou o que ela tinha que entregar. Ela recebeu um pedido, venha comigo. Naquele momento, o papel dela, ela tinha duas respostas para dar. Ou sim ou não. Dentro da certeza daquilo que Deus faria, Débora foi. Débora disse sim, eu vou. Mas em nenhum momento você vê ela argumentando. Quantas pessoas a gente vê que vai além daquilo que é cabível? Era cabível para ela argumentar a pouca fé de Baraque? Não. Era cabível para ela apenas entregar e obedecer. E assim ela fez. Se Deus optou em preparar uma mulher chamada Jael para resolver aquele problema, isso é Deus. E Deus pode todas as coisas. Considero que Deus ele tem o controle de tudo. Então, talvez ele até soubesse da fraqueza daquele homem. Talvez ele soubesse que existia um local, que existia uma mulher, que tinha uma presteza diferenciada a respeito de objetos pontiagudos e que poderia resolver aquele problema de uma maneira muito assertiva. Assim foi Jael, uma segunda mulher dentro da história de Débora, pela qual resolveu um problema pela qual Baraque abriu mão. Ele sabia que tinha uma profecia a respeito disso, mas ele não se garantiu. Quem não se garante nas promessas de Deus, quem não se garante naquilo que Deus afirma para ele, abre mão da sua bênção. E assim foi Baraque. Abriu mão da sua própria bênção. Então, nós vamos direto ao tópico 2. Agora nós vamos falar a respeito do canto. A gente guerreou, a gente falou a respeito da guerra. Mas, depois da guerra, o que Débora fez? Débora era uma poetisa. Débora era uma mulher. Vamos lembrar que nós mulheres somos assim? Nós somos sensíveis, nós temos um olhar diferenciado a respeito das coisas que têm uma empatia diferenciada.
Nós temos uma visão a respeito das coisas que tem uma amplitude mais sensível, uma visão pela qual é mais romântica aos olhos de Deus. A partir do ponto 2, apresentamos uma Débora, que era uma mulher posicionada, nós vimos aqui no item 1, uma mulher que era obediente, sabia se colocar perante autoridades, era uma mulher que sabia o lugar dela, era uma mulher que simplesmente ela não era omissa, ela era uma mulher proativa dentro do contexto que cabia a ela. Mas agora nós vamos falar do lado mais feminino de Débora, o lado sensível, o lado da mulher que vive na presença de Deus, que está preparado para as guerras, mas que também é sensível e sabe adorar. O coração de um adorador, ele é sensível. Ele sabe agradecer da mesma forma que ele sabe clamar. Do mesmo jeito que ele clama, ele sabe louvar. As contrariedades, os atributos pelas quais não eram pertinentes e que não eram agradáveis em nenhum momento conseguem diminuir a vontade que um coração de uma mulher adoradora tem de adorar a Deus. Então, nós vamos entrar no Cântico de Débora. Quantas vezes você já viu ser utilizado esse cântico a respeito de diversas ministrações que falam a respeito do legado, que falam a respeito da atribuição feminina às sensibilidades dentro das adversidades. E é isso que a gente vai falar agora. Número 2, o grande líder mantém vívida a memória do seu legado. Vamos falar de história, certo? Vamos falar de passado. Para você estar aqui comigo, alguém veio antes de mim. Para o crente docente existir, alguém inspirou quem projetou. Existiram pessoas pelas quais vieram antes de nós e que merecem ser respeitados. De repente, a sua oratória ela é acessível aos tempos de hoje. De repente, você é uma pessoa que o seu perfil consegue alcançar pessoas de uma forma mais ampla pelo tempo em que a gente vive. Quantas pessoas na internet estão alcançando pessoas exatamente porque estão sendo usadas na época exata em que Deus os preparou. Mas isso aborta o passado? Aqueles que vieram antes de nós? Em nenhum momento. Respeite o legado daquele que veio antes de você. Antes da gente, vieram muitas pessoas. A nossa história é pequena, perto de qualquer cristão que também tenha feito, que tenha projetado seus passos na missão que é salvar almas. Em Deus, todos nós somos iguais, mas no passado é merecido ter respeito e ser valorizado. E Débora fez exatamente isso. Débora, no momento da vitória, no momento da sua ascensão, no momento pela qual Deus a levantou, a primeira coisa que ela fez no seu canto foi o quê? Adorar o passado, aqueles que fizeram antes dela. Valorize quem veio antes de você. Valorize a história das pessoas. Valorize as pessoas. Todo mundo tem uma história que vale a pena e que um dia Deus vai projetar para o alcance de outras vidas. Às vezes, no bastidor, essa pessoa já está sendo projetada. Respeitar e honrar legados atrai para nós exatamente esse benefício, exatamente essa honra. Vamos para o tópico 2.1. O grande líder relembra as vitórias dos antepassados. Isso é muito interessante. No canto de Débora, ela não falou só da vitória dela. Ela lembrou daqueles que vieram antes dela. Eu preciso lembrar você que Débora não foi a única e nem a primeira juíza.
O ministério de Débora, antes dela, tinham passado outros. Ela foi a quarta juíza. Antes dela veio Otiniel, Eude, Sangar, e aí veio ela. Depois dela, inclusive, vale a pena ouvir a próxima aula que vai falar sobre Gideão. Pessoas antes dela agiram em prol do reino. Pessoas antes dela lutaram para o Israel. Israel deu muito trabalho. Nós apresentamos assim diversos trabalhos, diversas demandas para Deus. Deus é que não desiste de nós. Mas ela soube honrar quem passou antes dela. E talvez por isso ela seja uma mulher que tenha sido lembrada até os dias de hoje. Débora, o ponto 2.2. O grande líder faz menção aos voluntários de guerra. Disponibilidade. Eu falei que Débora ela era uma mulher acessível. Mas dentro daquele contexto, as pessoas se disponibilizaram para lutar aquela guerra com ela. É importante a gente valorizar quem luta com a gente, quem guerreia, quem luta exatamente as nossas guerras, quem tem os mesmos objetivos. Talvez não tenha tanta segurança, talvez não saiba exatamente o que está fazendo, mas ele tem uma visão, ele tem uma direção, ele sabe, ele vê em você a projeção de Deus, ele confia naquilo que Deus está fazendo, utilizando você como ferramenta. Ela valorizou as pessoas que se dedicaram, que se disponibilizaram em prol de um objetivo que era dela, de um objetivo que era de Deus, através dela. Débora valorizava pessoas. Você valoriza as pessoas próximas a você? Na sua casa, você atribui valor às coisas pequenas pelas quais as pessoas fazem por você? Na igreja, alguém já te entregou uma responsabilidade. Dentro dessa responsabilidade, tiveram pessoas que se disponibilizaram para ajudar você a alcançar o objetivo? Você valoriza essas pessoas? A liderança fala muito mais dos outros do que de nós. Quando Deus te acende, é porque simplesmente Ele acredita que você é capaz de preparar outras pessoas para ocuparem o seu lugar. Algumas pessoas se prendem considerando que a liderança é um posto único e um objetivo máximo. Na verdade, não é, gente. Liderança é autoridade. A autoridade que você recebe de Deus para preparar outras pessoas, para abençoar outras vidas e sempre em prol do reino. Você não é líder à toa. Almeje liderança se você é capaz de amar pessoas. Se você não é capaz de se colocar no lugar das pessoas, se você não é capaz de agradecimento, se você não é capaz de preparar pessoas, de dividir, de multiplicar, infelizmente você não está preparado para liderar. Infelizmente você não está preparado para levar o povo de Deus. O povo de Deus, a marca do povo de Deus, durante todo o processo de Israel, lembre-se que a marca de Deus sempre foi preparar ascensões, preparar pessoas para ocupar lugares. Pessoas são substituíveis. Se você for uma grande líder, você vai preparar um grande líder. Depois de você, virá uma pessoa muito melhor, que vai respeitar o seu legado. Claro, aprendeu com você. Quando você honra alguém que está te enxergando, está vendo esse valor e vai honrar você também. É um processo, é uma escada. A vida cristã, a vida é uma escada. De passo a passo, você vai subindo para aqueles que estão atrás de você e para aqueles que estão embaixo aprenderem. Vão aprender vendo você, vão aprender ouvindo você, vão aprender convivendo com você. Seja estrategista, seja acessível, seja obediente, honre as pessoas, prepare um legado e honre legados. É importante você anotar isso e guardar dentro do seu coração, porque essa lição fala exatamente dessas características de Débora. Características pelas quais foram imputadas porque ela era uma mulher que andava na presença de Deus.
Quando a gente anda com Deus, as características dele são imputadas em nós. O grande líder não se furta a denunciar o mal. Vamos lá, vamos falar disso. Você tem vergonha de se posicionar, né? Você tem vergonha de falar a respeito daquilo que você acredita? Quando você está lá no seu trabalho, no ambiente secular, as pessoas estão lá projetando as suas ideias, projetando os seus ideais. Você é aquela que muda de assunto, que sai de fininho, que não se posiciona, que não testemunha, que não fala nada. Queria muito falar uma coisa para você. Se a omissão nas leis de Deus é um crime, imagine para Deus. Não seja omisso. Você é uma mulher de Deus. Você nasceu ungida para testemunhar aquilo que Deus quer para si e para os outros. Aquilo que Deus entregar para você é para você ensinar para as outras pessoas. Testemunhe, se posicione, denuncie o mal. Naquele momento, porque Débora foi muito inteligente, ela começa adorando o Senhor, agradecendo as pessoas pelas quais tinham a mesma visão que ela, honrando essas pessoas. Ela honrou as pessoas pelas quais se disponibilizaram a lutar aquela guerra com ela, a estar naquele momento em prol de Deus, na visão de Deus. Mas ela também termina apontando aquelas pessoas pelas quais abriram mão. Aquelas pessoas pelas quais sabiam que tinha fundamento, mas não se posicionaram. A gente começa agradecendo, mas a gente termina se posicionando. Se posicione contra aquilo pela qual você sabe que são contrárias às leis de Deus. Você, de repente, enxerga que você é uma voz ativa dentro de um contexto que é contrário à salvação de almas, se posicione. Não tenha problemas com relação a isso. Você é uma mulher, eu não estou dizendo que posicionar é julgar as pessoas. Em nenhum momento estou falando isso. Nessa semana eu escutei uma frase muito interessante do pastor Ronaldo de Jesus. Nós somos, quando falamos da gente, nós somos advogados. Quando nós falamos dos outros, nós somos juízes. E é verdade, tem fundamento. Quando a gente quer justificar algo a respeito de nós, nós somos advogados, com uma argumentação totalmente defensiva. Agora, quando a gente quer falar dos outros, nós somos juízes, donos da verdade, apontando erros alheios. Mas, na verdade, não é isso. Se posicionar, aquilo pela qual nós sabemos exatamente qual o papel daquele, qual o fundamento, o que aquilo ali vai frutificar, é necessário. Fale, se posicione, não seja omisso. Você está vendo que está ocorrendo algum tipo de guerra, onde você é uma voz ativa, se posicione. Na sua casa, você é uma pessoa pela qual você percebe que você é uma voz que consegue pacificar, se posicione. Você é uma pessoa pela qual percebe que tem autoridade a respeito de certos assuntos, se posicione. Esteja preparado. Estude, ore, jejue, em prol de coisas pelas quais você sabe, de guerras. Observem isso. Essa guerra foi entregue na mão de Débora. Deus entregou essa guerra na mão dela. Deus poderia ter utilizado diretamente Israel, mas Deus não fez. Deus quis usar Baraque através dela. Então, as guerras que você percebe que estão sendo entregues para você resolver, não sejam isso. Não abra mão daquilo pela qual Deus está entregando a você, porque você tem capacidade de resolver. Eu gostaria muito de encerrar essa lição para valorizar e fazer com que você se enxergue no reino. Observe aquilo pela qual você tem muita sensibilidade.
Muitas pessoas, às vezes, quando elas se comparam a outras, elas não conseguem enxergar exatamente o motivo pela qual elas nasceram. E, às vezes, é um motivo muito claro que está à frente dela. Então, eu quero terminar essa aula para incentivar você a se enxergar, a se ver em Deus, a ver as características pelas quais faz de você um diferencial em diversas áreas e em diversos locais. Eu estou aqui para incentivar você a se posicionar. Eu estou aqui para incentivar você a pensar antes de agir. Antes de qualquer ação, pense, reflita, estude, seja dirigente. Eu estou aqui para dizer para você ser obediente. Respeite as pessoas pelas quais estão nos lugares pelas quais Deus honrou. Deus providenciou autoridades específicas, que talvez você não faça parte dessa autoridade, que o seu papel seja outro. Eu quero aqui agradecer a você que chegou até o final dessa aula. Foi um contexto que é muito real, que faz parte da vida de todas as mulheres. Todas as mulheres precisam despertar o seu lado Débora, o lado que clama, o lado que é acessível, o lado que é sensível, o lado adorador. A gente começa clamando, mas a gente tem a certeza que a gente termina adorando. Eu estou aqui anunciando as boas novas para você, agradecendo você ter assistido essa última aula. Clica no like, deixe o seu nome e a igreja que você faz parte. Preencha no chat exatamente uma observação, uma experiência pela qual você vivenciou na sua vida, pela qual você gostaria de dividir, de compartilhar com outras pessoas que assistiram essa aula. Você é uma Débora? Ou você é uma pessoa que está precisando despertar o seu lado Débora? Eu agradeço a sua atenção. Até a próxima aula.